Lá. Oi, boa noite para você que está voltando do trabalho, já chegou em casa, ou não tem esse problema, já está no conforto da sua casa, trabalhando ali de home office. Então, seja muito bem-vindo, vão entrando, vão chegando, porque hoje a gente tem um webinar muito especial, muito legal. A gente teve que fazer uma pequena mudança de data, mas foi tudo pensado para a gente criar esse novo modelo que a gente está trazendo aqui para vocês hoje. É um modelo que eu acredito que vai ajudar bastante na compreensão do que é o Splunk de forma geral. Então, porque aqui vai ser como um bate-papo, eu vou estar conversando com o Márcio Yang, que já está aqui na tela. Boa noite, Márcio, tudo bem? Boa noite, Mayara, tudo bem? Obrigado Tudo pelo bem? convite. Ah, que isso, Márcio já é de casa, nem parece que a gente já estava Somos de batendo casa. Antes de iniciar, a gente já estava batendo um papo, dando aquela aquecida nos motores, falando um pouco de Splunk. Trouxemos também uma pauta de Cisco, já dando um pequeno spoiler, mas a gente não vai falar nada sobre isso Não, hoje. O temos foco muito para falar. exatamente, temos muito para falar, temos muito a trazer, né, do que é o Splunk, para que ele serve, como ele é utilizado. A gente vai trazer também alguns casos na prática de como funciona, alguns cases aí reais de sucesso que tiveram impactos em grandes negócios. Então, a noite tá para ser muito boa. E eu acho que com essa forma, né, como eu falei, a gente trouxe esse novo formato do webinar. Eu acredito que com essa forma vai ficar muito mais fácil também de vocês aí do outro lado escutarem, muito mais fluido, muito mais interativo, eu diria. Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Márcio, já começa então falando aí para a gente o que é o Splunk ali na prática, né? Uma visão geral de tudo, e depois a gente já entra no que é o Splunk ali na prática, qual tipo de problema o Splunk resolve em si dentro ali de uma empresa. Bom, vamos começar pelo lado dos problemas, né? Hoje a gente tem uma sociedade que está totalmente digital, né? Uma coisa está acontecendo muito rapidamente, né? E a tendência é que fique cada vez mais digital, tá? Dentro desse mundo digital, a gente tem uma dependência, né, de equipamentos, soluções, aplicativos. E aí, onde é que o Splunk, a solução Splunk, ajuda isso? Em duas questões fundamentais. Observabilidade, você observar o que está acontecendo na sua rede, e isso atrelado à segurança. Tá? Então, é uma coisa que a gente pode chamar de resiliência digital. Talvez essa seja a grande característica da solução Splunk. Você pegar um amontoado de dados, toneladas de dados gerados pelos seus equipamentos, e você poder extrair informações úteis em tempo real, tá? E ter a tão sonhada resiliência digital. Qualquer variação, qualquer problema que aconteça, você poder resolver de forma muito rápida. Tá? Acho que esse talvez seja o principal ponto aí para a gente pontuar o que é Splunk. Tá. A gente fala muito sobre dados, mas que tipos de dados? Eu acredito, eu já tenho uma leve resposta de que tipos de dados, né, o Splunk ajuda ali a compreender. Eu acho que vai muito da empresa, do que a empresa está buscando. É isso? Ou é um. É isso, mas não só isso, né? Porque vamos pensar no o que compõe uma infraestrutura digital. Nós temos uma variedade de equipamentos. Nós temos servidores, nos quais estão as aplicações, nós temos firewalls, nós temos switches, nós temos roteadores. Todas essas soluções geram logs, geram informações, geram alertas. Tá? O grande problema é que essas informações não são padronizadas. Chega tudo bagunçado. Tudo bagunçado, a gente chama de dados não estruturados. Uhum. E se esses dados são não estruturados, vindos de equipamentos tão diversos, fica difícil você extrair, ou muito demorado, você extrair informações úteis. Tá? E esse é o grande ponto, o grande foco da solução Splunk. Uma inteligência que consegue receber um volume de dados absurdo, tá? Consegue criar um padrão nesses dados, tá? Esses dados não estruturados passam a ter um padrão, e já que tem padrão, você consegue ter
itens que compõem esses dados e extrair informações desses itens. Interessante. Nossa, passou um avião aqui, tira todo o meu foco. Desculpa também se estiver interferindo o áudio, mas não, tira bastante meu foco. Vamos lá, vamos voltar. Eu queria saber aqui uma pergunta. Por que esses logs, alertas, eles são difíceis de lidar manualmente? Eu acredito que eles devem chegar tudo, né, bagunçado. Por isso que é difícil saber olhar e analisar aquilo. Então, na plataforma a gente consegue, por exemplo, criar eu quero ver só isso, me traga só esses dados. Então, seria mais ou menos esse tipo de organização que ele acaba trazendo? Exato, Mayara. Como eu falei, um conjunto de equipamentos tem dados em formatos diferentes, carregam informações diferentes. Às vezes complementares, às vezes não tão complementares. Então, quando você consegue, e é o que o Splunk faz, tá? Quando daqui a pouco a gente fala como ele faz, tá? Mas quando você consegue... Pode entrar nessa área de como que ele faz, porque também já ia ser o que eu ia perguntar depois. Como que ele faz como ele faz essa mágica? Essa mágica que você olha e já está tudo... A gente pode dizer que ele tem 3 componentes principais, 2 essenciais, tá? E como ele trabalha isso? Ele tem que receber os dados, tá? Então, esses dados podem vir de qualquer elemento, tá? Ou você pode ter uma solução da Splunk chamada forwarder, um encaminhador de dados para a solução Splunk, tá? O forwarder não é obrigatório. Mas qual é o coração do Splunk? Você tem o indexer, e aí está parte da inteligência, que é quem vai receber esses dados não estruturados. Por que não estruturados? Porque são diferentes entre os vários equipamentos. Aplicações, por exemplo, você tem você vai entrar no seu correio eletrônico, você tem lá a sua solução de correio eletrônico, provavelmente uma aplicação, tá? Que pode estar na nuvem, inclusive, e alguém usa um login incorreto, um login inválido. Isso é um tipo de informação. Tá? Isso pode se tornar um problema, porque pode ser uma tentativa de invasão. Então, a aplicação tem determinadas informações que ela fornece. Um switch gera logs por várias razões. É outro tipo de informação. Tá? Então, quando você encaminha isso para o indexer ele trata essas informações, extraindo o conteúdo-chave de cada uma delas. Aí eu posso, através da segunda parte, que é o searcher, pesquisar, trabalhar essas informações como eu precisar. Tá, aí posso gerar gráficos, posso fazer uma festa com essas informações. É a parte que todo mundo vê, visualiza. Assim, né? Exato, que fica a visualização no final. Então, basicamente, ele recebe esses logs nos indexers. No indexers, isso. E aí, no search types... Searcher, Isso, obrigada. Gente, eu sou nova também entrando nesse mundo, então por isso que a gente acredita que esse método seja muito interessante para você que está ouvindo a gente ou assistindo mesmo, justamente porque a gente traz dúvidas mesmo do nível básico até uma pessoa que talvez já tenha ali um certo tipo de conhecimento. Então, resumindo, os logs chegam nos indexers e para a gente ver o resultado ali final é passado para o search site. Searcher, né? Searcher, pesquisador, né? Em português, pesquisador. Pesquisador. Tá aí bom. Tem uma linguagem para isso, né? Que é a SPL, Splunk Processing Language. Tá? Uma linguagem própria. É como você colocar lá, eu quero buscar desse indexer, desses objetos, tá? Esse tipo de informação. Tá, eu penso muito em SQL ou algo assim, justamente quando a gente faz algum tipo de busca. Isso, aquelas queries. Você vai fazer uma query. Entendi. Tá, agora já estou localizada. O que é legal é que o indexer, né, ele vai tratando os dados e esses dados ficam imutáveis no indexer. Então, você pode fazer o search, né, a pesquisa, de qualquer forma que você não vai estar alterando o dado original. Essa é outra característica importante do Splunk.
Tá? Ele não altera o dado original, independente da forma que você faça a pesquisa, que você faça o tratamento, tá? O dado original continua lá, ou seja, pode ser feito vários searchers, tá? Aham. Em paralelo ou não, tá? Que você não vai alterar o dado original. Nossa, eu acho que essa é a, é a maior dúvida de quando a gente usa ali uma dúvida, não um medo, né? De você procurar alguma coisa no banco de dados e pum, E apagar. bagunçar tudo, né? Bagunçar tudo, alterar a informação. Exatamente. Aí o Splunk já ajuda a gente nesse Sim. medo, já tira aquele medo de investigar a fundo toda a ferramenta. E Você uma dúvida, pode fazer a investigação que você quiser, que você não vai alterar o dado original. isso já dá até um alívio assim na hora de usar a ferramenta. Uma dúvida, o que acontece por trás quando eu envio um log para o Splunk? Então, quando chega a informação no Splunk, ela é encaminhada para o indexer. Ah, então é aquela O parte, indexer é a inteligência que trabalha essa informação que vai chegando em tempo real, em tempo tá? real. E vai criando os objetos de busca. Tá? Tá. Palavras que ele encontra, palavras importantes que ele encontra nos logs, nas mensagens, Aham. tá? Que tornam palavras que podem ser usadas nas buscas. As buscas. Por isso faz com que a indexação seja tão importante, porque é Sim. ela que vai ler os logs. É É isso. ele que vai ler os logs, isso. Lembrando que Perfeito. esse log pode chegar diretamente para o Splunk, ou eu posso ter um intermediário que é o forwarder. Tá. Entrando Tá? mais um pouco a fundo ali na parte dos dashboards, tem alguma coisa que você pode trazer assim para a gente de algum tipo de relatório personalizado que a gente consegue fazer dentro da Você pode, plataforma? É uma infinidade de coisas que nem dá para falar aqui. você pode customizar do jeito que você quiser. Tá? Uhum, Não apenas em gráficos, tá? Você pode. Um ponto importante é também o que fazer com essa informação. uhum, Né? O Splunk pode ser tratado como um CIEM. Né? O que é o CIEM? Né? Seria uma plataforma de gerenciamento de informações e eventos de segurança, seria a tradução de CIEM, né? uhum. Security Information Event Manager. Porque ele vai receber todos esses eventos e você pode falar, se acontecer essa situação, resultado lá do indexer, tome essa ação. Tá? Legal. Isso pode ser traduzido em gráficos, tá? Ou em ações efetivas. Eu posso integrar o Splunk, e inclusive uma solução que tem sido muito usado, com um orquestrador, com um Ansible. Então, se eu perceber alguma ação, ou, sei lá, alguma tentativa de invasão, Uhum. o próprio Ansible já pode disparar uma coleção de rotinas para contornar esse problema. Então, Nossa, então por isso, se atinge a resiliência digital. eu ia até complementar. Então, é realmente muito importante ter a ferramenta justamente para ajudar a identificar esse tipo de falha, de ameaça ou qualquer outra coisa do tipo, porque dá para a gente criar alertas automáticos também, por exemplo, me avise Tá? quando, enfim, colocar para avisar quando alguém, igual você trouxe de exemplo, entrar em algum login e der falha, der erro, em uma tentativa em excesso também, eu acho que. Exato, uma tentativa em excesso, que aí já é um problema, talvez uma invasão, tá? Tá. Isso E pode você gerar alertas, pode ser em forma gráfica, enfim, tem uma infinidade de opções para você tratar as informações. E você consegue trazer aqui um caso para a gente de uma empresa que conseguiu se identificou esses pontos com o Splunk e por conta desse comportamento, desses alertas, ela evitou assim algum tipo de ataque? Olha, se a gente for olhar no próprio site da Splunk, a gente vai até deixar aí nos comentários, né, que a gente deixa isso, Isso, né? a gente. Todos os links que a gente estiver falando por aqui, vocês vão encontrar na descrição aqui do vídeo. Então, tudo que a gente falar aqui, tem link. Então, tem link aqui na descrição para vocês darem uma olhada e irem mais a fundo, né, nesse conhecimento que a gente está trazendo por aqui. Então, a Splunk hoje, Maera, tem mais de 15 mil usuários, tá? No Então, mundo acho que todo. são muitos casos. É uma solução sólida, tá? Uhum. Então, é muito variado, tá? As aplicações, por exemplo, grandes empresas aéreas. A Uhum. United, por exemplo, está usando o Splunk buscando um melhor atendimento aos clientes.
Esse é um caso de sucesso. Outro, várias empresas de energia, grandes empresas de energia, a Domino's Pizza, ela quer melhorar também a qualidade de serviço dela, e tudo isso permeando segurança. Tá? Mas aí a gente está abordando outras questões, né? A gente está usando agora a observabilidade, porque você observa o que está acontecendo e melhora. A Puma, que faz equipamentos esportivos, tá? Ela vem buscando sempre melhorar o e-commerce dela. Então, ela quer uma observabilidade em tempo real. E aí ela usa o Splunk para conseguir visualizar todos esses dados também, para pensando ali na experiência do usuário em si. Então, por exemplo... Exato. E tempo de resposta. Muito interessante, porque daí ele já consegue analisar, por exemplo, todo mundo que entra nessa página, por algum motivo, volta. Então, talvez eles conseguem ver uma página específica que tem muito retorno, ou muita saída. Exato, esse bom exemplo que você citou, porque você consegue interrelacionar os eventos. Eu tenho todas essas chaves ali, eu consigo interrelacionar do jeito que for importante para mim. Nossa, tá? Isso é muito legal. Searcher, aquela segunda parte da solução, que é o Searcher, consegue fazer isso para você. Nossa, isso é muito legal, porque ajuda e facilita bastante as empresas a encontrarem, não só nessa questão de alerta, de ataques que a gente trouxe, mas também nesse ponto que a gente levantou agora, de trazer uma melhor experiência, seja para o cliente, né? Ou até mesmo para identificar alguma coisa, alguma falha dentro da empresa, no sentido de, identificamos que dessa forma não está funcionando. Exato. Exato, então, ter visibilidade, é o que a gente chama de observabilidade. E se você sabe que eu adoro Fórmula 1, né? Você sabe que eu adoro Fórmula 1. Temos também um exemplo na Fórmula 1. Tá? A equipe McLaren está liderando o campeonato esse ano. Tá? Só um adendo. Ela usa o Splunk. Já, eu não me lembro se 3 anos ou mais. Mas ela usa soluções Cisco, o Webex, por exemplo, também, mas ela usa o Splunk. Um carro de Fórmula 1 tem centenas de sensores. Então, em uma volta que o carro dá no circuito, são milhões de informações que são geradas. O que fazer com essas informações? Colocar no Splunk. Coloca no Splunk. Aí você consegue observar desgaste de pneu, consumo de combustível, temperatura, vários aspectos em tempo real e traçar em tempo real a sua estratégia. Muito legal, porque talvez, eu já entrando dentro do assunto, talvez um exemplo aqui na volta de aquecimento, ele consegue identificar qual curva não está indo tão bem assim, talvez o que ele precisa fazer para dar uma melhorada. Tô vendo que você também gosta disso, hein? Eu gosto, eu já fui mais fã, confesso. Mas imagina você conseguir fazer isso em tempo real. Isso é bem legal. Isso dá... Esses dados podem ser levados ou para os boxes ou para a sede da empresa, né? Porque uma equipe de Fórmula 1 não fica só nos boxes. Tá? E tratar esses dados em tempo real, e em cima disso traçar as estratégias. Você pode traçar a estratégia para cada volta. Isso é muito legal. Isso acelera mais aqui, tira o pé ali, vamos economizar um pouquinho aqui. Tá? Usar o melhor dos recursos que você tem. Uma visibilidade assim na hora. Vamos arrumar na agora. Desesperar, né? Tem algo muito imediato, né? Se alguém observar uma corrida de Fórmula 1, pode ver que tem inúmeros monitores, cada um com informações diferentes. É verdade, principalmente nos boxes, quando mostra, sempre tem um monte de gente olhando no computador. Olhando os computadores, exatamente. E agora, no caso da McLaren, é o Splunk que está por trás. Passando informações que foram trabalhadas, né? Você monta como é que você quer fazer as pesquisas, o search, né? Como você quer fazer, como é que você quer exibir, tá? Para trazer para você informações em tempo real. Nossa, isso é realmente muito legal. Traz Viram por que a McLaren está ganhando? Por conta disso aí, ó. Não é só isso, não, mas isso é importante. Não, de fato é muito importante, porque eu acho que isso deve ajudar
dentro desse caso, o piloto e a equipe toda enxergar possibilidades que dificilmente ele ia conseguir analisar, ou demoraria dias para que ele assistindo e reassistindo a corrida para ele conseguir fazer esse tipo de identificação. E deixa eu tirar uma dúvida que tá aqui, eu falei assim, agora me surgiu essa dúvida. Tem algum setor dentro de todos os setores que a gente tem hoje em dia, aqui a gente falou sobre essa questão da McLaren utilizar o Splunk, enfim, tem algum outro setor que se beneficia mais de ter o Splunk ou não? É algo que qualquer setor que utilizar vai ser beneficiado da mesma forma, digamos assim? Maiara, eu acho que qualquer setor Hoje todos os setores usam estruturas de dados, usam informática, digamos assim. Né? A nossa sociedade está muito informatizada, muito digitalizada. Né? Então, por estar digitalizada, todas usam aplicações, todas usam servidores e tudo mais que é necessário para fazer isso funcionar. Então, todas podem ser beneficiadas. Tá? Existem inúmeros casos de sucesso. A gente vai deixar também um link aí para vocês nos comentários, tá? Porque tem inúmeros casos de sucesso, os mais diferentes, tá? Nos mais diferentes setores. Mas se a gente for pensar em segurança, um setor que usa maciçamente esse tipo de ação é o setor financeiro, os bancos. Tá? Porque é importante monitorar em tempo real o que está acontecendo. O que está acontecendo, e faz até muito sentido mesmo, porque o tanto de transação que não acontece por segundo dentro de um único banco só. Então, se você pensar ali numa instituição macro, então, meu Deus, é uma infinidade, literalmente, de dados e informações que acontecem diariamente. Eu, pelo menos, não tenho um dia que eu passo sem abrir a minha conta e pelo menos vou checar os meus zerinhos. Vem que vou dar um check. Você quer ver uma outra coisa interessante? A gente está falando de um volume de dados absurdo, né? Vamos pensar em outra coisa também que eu adoro, aviação. Tá? Vamos pensar especificamente no motor do avião. Tá. Que é algo complexo. Com certeza. Tá? Eu acho que só aquela parte do maquinário do avião, não sei se vocês já entraram dentro da cabine de avião, mas aquele tanto de botão, aquele tanto de alavanca. É fascinante. E mas pensa no motor. Ali tem inúmeros componentes. Né? Também inúmeros sensores. Hoje, quando um fabricante de motor de avião, quando ele fabrica um motor, ele cria um clone daquele motor. Um clone digital daquele motor. Então, o motor que está funcionando na aeronave, o motor real, através dos sensores, vai alimentando esse clone. Então, qual é a função do clone? Se antecipar a falhas, se antecipar a desgaste de componentes. Então, olha só, você tem um universo de dados que tem que ser trabalhado para alimentar, vamos chamar de inteligência artificial, né? Que é esse clone, tá? Com qual finalidade? Se antecipar a falhas, programar uma manutenção de forma mais efetiva. Para que você vai trocar um componente se o componente ainda está funcional? Não está perto de apresentar uma falha. Isso é outro ponto muito fascinante que você está usando essa interpretação de dados. E a Splunk também atua nisso. Interessante. Será que é isso que torna o avião mais seguro? Não, são inúmeras outras coisas. Isso também, mas são inúmeras outras coisas. Uma das coisas. Outras coisas, tá? Isso visa mais a antecipação de problemas e otimização de manutenção. Entendi. Muito legal mesmo saber dessa questão, porque eu particularmente não sabia disso. Realmente não sabia desse ponto. O clone. Exato, de fazer um clone exatamente do motor para justamente antecipar esse tipo de troca, de tudo mais, enfim. Márcio, uma pergunta aqui. Você já viu alguma empresa que usou de uma forma muito criativa o Splunk para uma coisa assim que, sei lá, outras empresas não usariam? Talvez essa do avião seja uma que eu sou. Não, essa aí não me surpreendeu, porque é uma área que eu estou sempre lendo, sempre estudando. Mas eu acho que é da Domino's, a Domino's Pizza.
essa me chamou a atenção. Como que eles usam? Fiquei curiosa. Então, para otimizar o uso o que é usado na receita dos equipamentos, não, das pizzas, né? Otimizar, né, insumos e agilizar a entrega. Gente, uma pizzaria? Então, é diferente uma pizzaria Não usando é? Splunk. Mas a Domino's usa. Realmente, acaba sendo uma questão muito diferente, que eu acho que eu não imaginaria. Uma Se a gente pizzaria... pensa em banco, né, etc., mas aí isso entra o ponto principal. Observação dos dados, né? A gente chama de observabilidade. Uhum. Não é só a questão da segurança, mas a gente pode tratar os dados, observar os dados e extrair desses dados informações relevantes. E o que é relevante para uma empresa difere da outra. E a solução Splunk, você consegue, como é você que configura o Searcher para fazer a busca, para buscar resultados, e é muito tranquilo fazer isso, tá? Você vai falar dos treinamentos, né? Mas é muito tranquilo fazer isso, né? Você consegue extrair os dados da forma que você precisar, tornando aquela massa de dados úteis para você. Uhum. Tá? Então não é só a questão da segurança, mas tem a questão da observabilidade também. E o Splunk consegue, por exemplo, ajudar a gente, apoiar? Eu acredito que sim, com tudo que a gente trouxe aqui, eu acredito que sim, mas é importante fazer essa pergunta também. Ele consegue apoiar a gente em decisões de negócios, por exemplo, Sim. de próximos passos? E que a gente trouxe aqui o exemplo da empresa que acaba utilizando o Splunk justamente para analisar o futuro, né, do motor, mas, por exemplo, em outros setores isso também é aplicável? Sim, a própria Splunk ela tem uma série de aplicações já pré-desenhadas, inclusive essa parte de insights, de tendências, tá? Também faz parte do conjunto de soluções Splunk. Uhum. Então, você consegue ter assim, os seus insights, né? Como a gente chama isso. Futuros. Isso. Muito interessante. Foi exatamente o que você falou. Eu acho que ela acaba não sendo só uma ferramenta de monitoramento mesmo, acaba sendo uma plataforma de inteligência, de inteligente, porque a gente, da forma que aplicada para uso, dá para... A gente viu aqui que a gente tem uma infinidade de possibilidades, né? Desde uma pizzaria, a McLaren, a finanças, então... A United, a Puma e sei lá mais quantas... Mas se a gente for outras... falar das marcas, a gente vai ficar um mês falando, tá? Mas... de empresas que fazem o uso. Vamos deixar o link aí para o pessoal dar uma olhada aí em exemplos de casos de uso. Não, com certeza, a gente deixa o exemplo aqui. E comentem também se vocês querem que a gente volte aqui novamente e mostre ali como é a plataforma, ou faça um outro webinar mostrando como que funciona, enfim, trazendo essa parte mais dentro desse universo também. Eu acho que seria interessante. Foi até o Márcio que trouxe, se a gente fazer isso, e agora entrando nesse universo, eu gostaria de poder ver, de fato, tudo isso sendo aplicado, porque eu acho que dá um panorama muito maior de, por exemplo, a gente fala muito sobre isso, mas ver aquilo tudo acontecendo traz uma outra... Como é simples. Essencialmente simples você obter as informações. Não parece muito simples, mas você... Não, acaba sendo. Sinceramente, acaba sendo. Quando você começa a entender como é que você usa o Searcher, tá? Aí você só fica pensando o que você vai pesquisar. E muito interessante da solução Splunk é que uma empresa que adote o Splunk, ele pode pegar para o setor de marketing fornecer determinadas informações, para o setor de segurança fornecer outras. Com a mesma base de dados, você pode extrair informações que atendam os setores da empresa. Dois setores diferentes. N setores diferentes. É só você extrair e entregar aquela informação da forma que eles precisam para trabalhar. Muito legal, tá? Isso é muito legal mesmo. Bem legal. Isso acaba ajudando bastante a empresa, não só em um momento, né? Então, por exemplo, a empresa toda acaba se beneficiando dessa ferramenta. Exato. Ela tem um uso muito amplo.
é o que difere de soluções, né, de outras soluções que tem no mercado. Eu acho que essa amplitude de aplicações, tá, é um diferencial. Acaba sendo um diferencial ali da ferramenta. Bom, agora que eu acho que a gente já explicou, já deu muito bem para entender o conceito todo do Splunk, acho que a pergunta que está valendo 1 milhão hoje. Qual é o primeiro passo para começar a entender, a usar o Splunk? Bom, eu, instrutor de algum tempo, eu sempre digo que o melhor caminho é o ensino, treinamentos. Uhum. Tá? Nos treinamentos, tá? Todos os treinamentos da Splunk têm laboratórios, tá? Tem a parte prática. Em termos de empresa, se uma empresa, se ela quer conhecer o Splunk e saber se aquilo pode ajudar, existe uma versão gratuita, free, que é o Enterprise. A Splunk tem duas grandes vertentes, né? O Enterprise e o Cloud. Tá? Mas o Enterprise Free você pode usar, tem certas limitações, como, por exemplo, o volume de dados. O volume de dados, tá? Só 500 megabytes por dia, só no Free que você consegue observar. Faz pouquinho, né? Então já dá para você, com seus dados reais, observar a utilidade daquilo para você, que informações aquilo pode trazer para você. Então seriam duas coisas meio que em paralelo, né? Os treinamentos, tá? E aí entra, né, no caso, a Fastlane, que é o parceiro oficial da Splunk, e essa versão gratuita, tá? Que você consegue fazer muita coisa nela. Tá? Muito interessante. É muito interessante que essa versão gratuita não tem um prazo limite para você usar, ela só limita o volume de dados. O que facilita muito mais mas você conhecer a plataforma. Você não consegue usar todas as facilidades, todas as funcionalidades. Mas para ter ideia do que pode ser feito, sim. Eu já estou até pensando aqui, a gente estava dentro, para quem não sabe, eu, Mayara, sou do marketing aqui da Fastlane. E a gente justamente estava tentando migrar o nosso sistema de análise de dados dentro das nossas redes, enfim, de todo o trabalho que a gente faz aqui. A gente estava realmente buscando uma plataforma alternativa para a gente conseguir ter essa visão mesmo, de uma forma mais rápida, mais fácil. E então talvez seja uma opção. Pode ser uma opção. Por tudo que eu vi por aqui, parece uma ótima opção, inclusive. E aí vamos gerar gráficos, né, para mostrar para o chefe. Exatamente, a gente vai mostrando gráficos e torna tudo, eu acho que muito mais fácil, que é justamente o que a gente, eu acho que não só a gente, quando eu digo não só Fastlane, mas todas as empresas hoje buscam uma forma rápida, visual e objetiva de algumas informações. Então, eu acredito que pelo que você a gente... matou a charada, e é importante que isso seja em tempo real. Pensa do lado que você está abordando o lado da observabilidade. Mas leva isso também para o lado da segurança. Na segurança, você precisa estar agindo em tempo real. No momento que for percebido, né, no momento que for percebido um problema, você já tem que tomar, já tem a resposta. Exatamente, tá? O que faz toda a diferença mesmo para isso. Principalmente hoje, já entrando nesse mundo, e principalmente hoje, quando a gente fala de segurança mesmo, cada dia mais existem novas ameaças, e já indo um pouquinho mais longe e trazendo um tema, e talvez um pequeno spoiler para quem está ouvindo a gente, hoje muito se fala sobre computação quântica, dados quânticos, então isso abre também aquele universo de... né, um chip quântico é minúsculo, mas ele tem uma capacidade bizarra de dados, e ele consegue descriptografar qualquer coisa em segundos, o que demoraria, enfim, anos. Ele consegue fazer isso em minutos. Então a gente está falando... Você sabe por que isso, né? Porque acaba aquela ideia de 0 e 1. A informação pode ter qualquer valor entre 0 e 1. Exatamente. É isso. Então, a gente está falando aqui de um universo que eu acho que a tecnologia, a
a tecnologia como um todo, né? Todo esse universo, a gente está falando de um novo patamar de segurança, a gente está falando de um novo momento em que vamos passar a viver, porque hoje, falando, né, desse lado mais quântico, ainda é muito novo, porém não tanto. Mas, exato, mas a importância Mas que eu eu tô acho que querendo... esse mesmo raciocínio, Mário, se aplica também ao que o pessoal chama de inteligência artificial, né? Que é baseada num volume absurdo de dados. Então, existe um volume absurdo de dados, que é exatamente o que você está falando, que vão ser produzidos pela computação quântica. E em cima desse volume de dados, você tem que extrair informações. Resumidamente, muito resumidamente, é o que é a inteligência artificial, né? Mas como padronizar as informações? Como extrair informações úteis dali? Vocês veem que no caso da inteligência artificial, isso aí já é outro spoiler, né, de outro webinar. Né? De outro webinar. Já aproveita o gancho, gente. Pode deixar aqui sugestão que vocês querem, temas que vocês querem que a gente traga também, ou enfim, assuntos que vocês estão querendo saber, conhecer um pouco mais. Já adianto que no mês passado a gente teve um webinar também super legal de sustentabilidade em tecnologia. Então, é muito importante a gente pensar nesse lado de sustentabilidade também, porque, por exemplo, falando de inteligência artificial, ela, enfim, emite muito CO2, utiliza muita água para resfriamento de equipamentos. Então, a gente está falando de coisas, enfim, só por cima, assim, também um spoiler de um webinar que a gente já teve, mas aproveitem aí, deixem a sugestão de vocês para a gente estar trazendo esse tipo de conteúdo que agregue mesmo, né? Que eu acho que é justamente para todos, né? Quanto mais a gente conseguir disseminar as informações, melhor, né? Exatamente, eu acho que é isso o compromisso que nós aqui da Fastlane temos muito claro, é justamente isso, mais do que só fornecer treinamentos para certificações ou dar toda essa instrução, certificação, rota de certificação, é justamente isso. A gente tem como objetivo também especializar e trazer esse conhecimento, enfim, para todo mundo que utiliza a tecnologia. Então, esse webinar que a gente está fazendo aqui hoje é um dos nossos objetivos, justamente. Ele é gratuito, você se inscreve e pronto, você tem acesso a um tipo de conhecimento que acaba sendo valiosíssimo hoje dentro, né, dentro do mercado. Então, é basicamente isso. A gente está aqui justamente para trazer esse tipo de conteúdo. A gente tem esse compromisso com a educação dentro da tecnologia. Acho que é isso mesmo. Bom, tem mais algum ponto que você acha que a gente passou, que a gente... A gente teve uma conversa bem solta, né? Mas eu acho que a gente conseguiu, de forma até organizada, tratar do universo Splunk, né? Essa introdução do que é Splunk, de como ele faz a mágica acontecer. Acontecer. Tá? E o que acaba sendo o diferencial da solução. Tá? Eu acho que a gente conseguiu encaminhar bem aí esses conceitos. Exato. Foi um papo rápido também, então, para quem está assistindo, já deve ter chegado em casa, já deve estar querendo ir tomar seu banho, para quem já está em casa, já deve estar querendo ir jantar. Então, já vamos partir para o encerramento aqui. Márcio, muito obrigada pela sua participação. Foi de extrema importância profissional, gente. A gente está aqui com o Márcio, profissional extremamente, altamente capacitado. Sim, vou falar o quanto for necessário, porque, enfim, é sensacional poder explicar para uma pessoa, no caso eu, que estou dentro desse universo, mas não vivo ele diariamente, porque trabalho dentro da Fastlane, mas não utilizo, por exemplo, a ferramenta de Splunk todo dia. Então, até porque eu também sou da área do marketing, mas trouxe toda essa explicação de uma forma tão simples, tão fácil. E, enfim, obrigada, Márcio. Você é um ótimo profissional, admiro muito você. Gente, Márcio, é incrível, obrigada. Obrigado, Mayara. Conte sempre comigo, você sabe disso. Né? A Fastlane, não sei se as pessoas sabem, a Fastlane é uma família. Né? Exatamente. Todos nós nos ajudamos, trocando ideias, está colaborando. Eu sou instrutor, atuo junto com o pessoal de marketing, pessoal de vendas. Somos uma família.
E é isso que a gente gosta de levar para os nossos clientes, tá? Toda essa família Fastlane que busca ajudar, né, os clientes da melhor forma nas suas necessidades de busca pela informação. Exatamente. Eu acho que o que a gente tem aqui não é só um atendimento, um treinamento e pronto. Eu acho que tem a gente quer saber como tá, qual a dificuldade, se a gente pode ajudar em algo mais, e é exatamente isso. Eu acho que isso traz esse conceito de família mesmo, que faz todo esse acompanhamento. Isso mesmo. Perfeito. Obrigado pelo convite, Mayara. Eu que agradeço, Márcio. Bom, gente, papo incrível. Acho que deu para entender muito bem, ficou muito claro o que é o Splunk, o que é essa ferramenta, o que ela faz, o que ela traz de benefícios, quais são os diferenciais que ela tem também. E deu para entender aqui que ela vai muito além de logs, não é mesmo? Isso, exatamente. Bom, para você que acompanhou a gente até aqui, se você quer saber mais sobre Splunk ou começar uma jornada de capacitação, dá uma olhada nos links que estão na descrição. A gente tem todos os cases de sucesso. A gente vai deixar também mais alguns links dos conteúdos que a gente tem dentro do nosso blog, que a gente acaba escrevendo também. Vamos deixar tudo aqui para vocês refinar aí esse conhecimento dessa introdução do que é o Splunk. Até a próxima. Deixem também nos comentários se vocês querem saber mais que conteúdo vocês querem que a gente traga aqui, porque é sobre isso. A Fastlane, a gente acredita que evoluir é ser profissional. E é isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Até a próxima, gente. Obrigada. Até logo.